E aí, pessoal, beleza? No livro O Cavalo e seu Menino, do C.S. Lewis, tem uma parte que o personagem de nome Shasta, ele é um menino muito sofrido, né? E ele foi encontrado por um pescador, né? Enquanto ele estava no rio. Desde bebê ele cresceu sem os pais e o pescador não era bom, não. E ele é um menino e esse pescador queria o vender para um senhor, né? De terras, mas esse senhor também não era bom e ele decide fugir. E quando ele foge, ele encontra algumas pessoas que acham que ele é inferior, né? Porque ele não teve uma boa educação, ele um menino pobre, né? E essas pessoas que encontram com ele têm um certo orgulho e tal. Até que na verdade ele salva uma dessas pessoas. Ele arrisca a própria vida, né? E essa outra pessoa reconhece. Falou, poxa vida, eu achava que ele não era nada, né? Às vezes ele era. Às vezes não, com certeza ele é melhor do que eu, né? Ele tem virtudes, né? Ele teve coragem, né? Coisa que essa pessoa não achava que ele teria. Uma atitude tão nobre, né? De arriscar a própria vida para salvá-la, enquanto essa pessoa o tratava mal. Então, assim, chega um momento que Shasta ele se lamenta, né? E ele entende que, de fato, ele é um desgraçado, é assim que ele fala. Ele fala, tudo dá certo para as outras pessoas, menos para mim. Numa hora dessas está todo mundo se dando bem, eu não, né? Até que fala que ele toma um susto, assim, ele começa a perceber a presença de Asla, invisível aos olhos dele. Mas ele começa a ouvir o barulho da respiração de Aslan, não é? E aí ele vai e pergunta, você é um gigante? Ele vê que tem alguém, não é? Aí ele vai e pergunta, você é um gigante? Aí Aslan responde assim, pode me chamar de gigante, disse a grande voz, mas não me pareço com as criaturas que você chama de gigantes. Não consigo vê-lo, falou Shasta, depois de muito tentar. Uma coisa terrível lhe passou pela cabeça. Com a voz quase trêmula de choro, perguntou, Você não é uma coisa morta, é? Vá embora, por favor, nunca lhe fiz mal. Oh, sou um sujeito mais desgraçado do mundo. Ele continua, o que a gente chama de autopiedade. E aí o leão vai e fala, morto não respira assim. Pode me contar as suas tristezas, rapaz. E aí o leão, eles vão conversando e tal. Ele fala sobre a amiga dele que foi ferida pelo leão, embora ele tenha salvado. O leão vai falar assim, eu não acho que você seja um desgraçado, não. Então Shasta responde, mas não foi falta de sorte ter encontrado tantos leões? Aí o leão vai e fala, só há um leão, respondeu a voz. Não estou entendendo nada, havia pelo menos 2 naquela noite. Só há um leão, mas tem um pé ligeiro. Como sabe disso? Perguntou Shasta. Aí Aslan fala, eu sou o leão. Foi Aslan que feriu a amiga dele, foi Aslan que fez ele correr dos leões. E tinha objetivos, no caso de Shasta, se Aslan não fizesse isso, ele não chegaria para avisar o rei que chama Luna, né, um rei bom, que a cidade dele seria invadida, né? E foi aí que começa toda a história de Shasta. Na verdade, ele descobre que ele era filho do rei Luna. Olha pra você ver. E ele achava que aquilo tudo era ruim, sendo que foi, na verdade, o que salvou ele. Todos nós já tivemos momentos assim, né? Às vezes a gente se sente totalmente impotente, né? Diante das coisas que acontecem no mundo. Às vezes você tem um dia mau, um dia que dá errado dentro de sua casa, seus filhos brigando, seu chefe te dá uma bronca, muitas vezes de maneira injusta, aí você vai lá e toma uma multa e você fala assim, o mundo tá contra mim. Ou então, coisas mais sérias mesmo, né? Assim. E aí, mas é interessante porque nós somos mortais, todos nós passamos por isso. Davi, o salmista, né? Teve um momento que ele falou isso, ele fala assim, ai de mim,
Ele começa a ter essa autopiedade. Ai de mim. Só que nesse mesmo salmo que ele fala ai de mim, ele mesmo dá o remédio. É que o remédio é esperança em Deus. Não há outra forma de você combater. Esperar em Deus. Ter o entendimento de que tudo tem um propósito. Que Deus está com você. O leão, Aslan, estava com Shasta o tempo todo, mas ele não podia ver. Mas quando o leão se revelou a ele e falou os motivos, automaticamente ele viu que na verdade o leão o amava e ele era muito abençoado, né? Por mais coisas difíceis que ele tenha passado. Tem uma parte, né, no Salmos 42, e aí eu vou ler porque fala assim, o salmista diz assim, ele estava em um momento de muita angústia, né? E ele diz: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Que a nossa esperança esteja firmada em nosso Senhor, sabendo nós que tudo que passamos, tudo que já passamos, que vamos passar, o que estamos passando, o Senhor, Ele está presente em tudo. Por mais difícil que seja, Ele sabe como proceder conosco. Por mais que no mundo tenhamos aflições, porque Jesus disse isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus disse. E o Senhor está conosco em todos os momentos. Assim como Aslan estava com Shasta, e na verdade não estava só com Shasta, estava com Araves, estava com Bri, estava com a Eguinha lá, que eu esqueci o nome dela agora, com Ruim, né? Ele estava com todos, e agindo com cada um, de uma maneira personalizada. Cada um deveria ter uma vida, passar por coisas individuais, porque tudo para Deus tem um propósito. Ok, pessoal, é isso aí, valeu, tudo de bom, esperança sempre. O Senhor é bom e é maravilhoso.